Bem-vindos ao A Verdade sobre a China. Hoje a gente começa numa esquina que, à primeira vista, parece até cena de comercial de verão. Sol batendo forte, gente passando, barulho de rua e no meio disso, uma moça com cara de ídolo, toda arrumada, vendendo suco como se tivesse acabado de sair de um clipe pop e caído direto numa feira livre. Na barraca dela, não tem só meia dúzia de frutas para decorar, tem uma montanha de laranjas, uma pilha de melancias, copos, gelo, câmera ligada e, claro, a verdadeira mercadoria do século XXI. Atenção! Quando o sol aperta, ela pega o protetor solar, passa no braço com calma, mostra a textura, fala da pele, da rotina de cuidado e pronto, o suco vira detalhe, a barraca vira estúdio e a crise econômica ganha filtro de beleza. Em outro canto, outra jovem espreme limões com habilidade, enquanto uma narração dramática pergunta quem, afinal, não está cansado, quem não está sofrendo, quem não precisa confiar em si mesmo para sobreviver. Parece poesia de autoajuda vendida com vitamina C, mas a internet chinesa não engole tão fácil. Muita gente olha para aquilo e pergunta, quer dizer que até vender na rua agora virou competição de influencer? Um usuário comenta que até pensou em vender chá com leite, mas logo veio a dúvida básica. E a água? Lava copo onde? Tem pia? Tem higiene? Ou a fé no empreendedorismo também serve para desinfetar utensílio? A resposta de quem conhece o jogo é fria. Não pense que essas meninas são apenas vendedoras ambulantes. Muitas são criadoras de conteúdo. A barraca é cenário, o cansaço é personagem, a fruta é figurante. E o dinheiro de verdade pode vir da live, dos presentes virtuais e dos homens que assistem achando que estão apoiando uma guerreira da rua, quando na prática estão financiando um teatro muito bem ensaiado. Na China de hoje, a expressão sobreviver vendendo na rua virou moda, meme e sintoma ao mesmo tempo. Não é só uma cena isolada de bairro, é uma febre que se espalha porque a economia formal já não consegue absorver todo mundo. Com a guerra comercial entre Estados Unidos e China se arrastando, tarifas pesando sobre empresas, pequenos negócios fechando e exportadores apertados, a rua aparece como o último balcão disponível. Alguns analistas alertam que se certas isenções sobre mercadorias pequenas forem retiradas de vez, uma nova onda de fechamento de fábricas pode empurrar milhões de pessoas para o desemprego em poucos meses. O número citado chega a cerca de 10 milhões de novos desempregados. Gente que não vai desaparecer da estatística como mágica. Ela vai aparecer em algum lugar, na porta do metrô, na esquina, na frente do condomínio, vendendo espetinho, suco, batata, frango frito, cosmético, esperança e, se der, um pouco de dignidade. Muitas jovens bonitas, antes talvez sonhando com escritório, loja ou carreira online glamurosa, acabam no carrinho de rua porque a conta de casa não espera o PIB melhorar. E existe uma ironia cruel nisso. A presença delas combina muito bem com o comportamento de muitos consumidores homens, que param, compram, filmam, comentam, dão risada e ajudam a transformar necessidade em entretenimento. Só que a rua não é palco de novela leve, é selva. E nessa selva, quem acha que basta comprar um carrinho e sorrir para a câmera pode descobrir rapidamente que existe dono até onde oficialmente não tem dono. Um caso simbólico aconteceu numa cidade do interior. Uma mulher chegou ao ponto onde costumava montar sua barraca e encontrou 4 lixeiras enormes bloqueando o espaço. Quando foi reclamar com o administrador local, ouviu que ali sempre tinha sido área de lixo. Ela mostrou provas de que havia pago uma taxa que não era barata para usar aquele ponto. O administrador simplesmente negou tudo, como se o dinheiro tivesse evaporado no ar, talvez por combustão espontânea burocrática. Depois, chamou mais de 10 agentes para cercar a barraca, afastar clientes e transformar o trabalho dela num castigo público. A mulher pensou que uma agente feminina talvez fosse compreender sua situação. Ilusão bonita, dessas que duram 2 segundos. A agente ordenou que aproximassem ainda mais as lixeiras da barraca. A vendedora, revoltada, gravou tudo e publicou. A internet ficou do lado dela, mas a realidade chinesa não costuma pedir permissão ao trending topic. Naquela mesma noite, o administrador apareceu de novo e ameaçou. Se ela não apagasse o vídeo, poderia ter problemas. Ela não apagou, mas passou a gravar até o caminho de volta para casa com medo de retaliação. No dia seguinte, os vídeos sumiram da internet, engolidos pela censura. Enquanto os vendedores ambulantes reclamam da repressão, muitos moradores também estão no limite. Há relatos de barracas tomando entrada de prédios, calçadas, cruzamentos, saídas de metrô e até faixas de rua. Gente que mora em condomínio caro reclama que não consegue passar porque a entrada virou mercado improvisado.
E pior, às vezes os produtos nem são baratos. A pessoa bloqueia sua garagem, vende mais caro que loja formal, deixa fumaça, óleo, lixo, barulho e ainda quer ser tratada como heroína do povo. À noite, ruas inteiras viram mistura de churrasquinho, buzina, gritaria e festival de sacola plástica. Quando vão embora, fica o rastro. Chão sujo, resto de comida, copo descartável, fumaça impregnada. Alguns moradores chamam os ambulantes de adesivo urbano. Grudou, nunca mais sai. Só que o conflito não para aí. Restaurantes pequenos que pagam aluguel, impostos, licença, funcionário e energia estão sendo esmagados por carrinhos que simplesmente estacionam na frente da porta e capturam o cliente antes que ele entre. Um dono de restaurante desabafa. Olha daqui até ali, eles bloquearam minha loja inteira. Eu entendo que todo mundo precisa viver, mas eu pago aluguel de dezenas de milhares por mês. É justo eles cercarem minha fachada e venderem sem os mesmos custos? Essa é a pergunta que machuca, porque mostra a guerra entre dois tipos de sobrevivência. De um lado, quem tenta seguir regra e se afoga em custo fixo. Do outro, quem não tem estrutura, mas tem mobilidade, ousadia e muitas vezes pouca fiscalização. Em uma rua gastronômica. Segundo relatos online, restaurantes estabelecidos quebraram depois de perderem espaço para vendedores ambulantes que empurravam carrinhos, dançavam, usavam roupas chamativas e vendiam diretamente no fluxo das pessoas. Alguns chegaram a bloquear saídas de emergência por anos, como se segurança fosse detalhe de gente pessimista. A mensagem é amarga: quem cumpre regra perde, quem dobra a regra ganha. E se isso parece exagero, basta lembrar que o problema mais assustador talvez nem seja trânsito ou competição, mas comida. A segurança alimentar nas barracas vira uma roleta russa com molho apimentado. Um denunciante mostrou óleo escuro, turvo, usado para fritar frango e cogumelos. Era o mesmo óleo do dia inteiro, reaproveitado até parecer material de oficina mecânica. Alguém comentou que aquilo poderia ser pior do que óleo de esgoto. Em outro relato, uma senhora vendia batatas com um cachorro debaixo do carrinho. Ela acariciava o animal, passava a mão no pelo e depois servia comida sem lavar as mãos. Mesmo assim, crianças saindo da escola se juntavam ao redor para comprar. Alguns ironizam dizendo que talvez seja melhor que a cantina escolar, mas ninguém garante o que está entrando no corpo dessas crianças. Então vem a pergunta: por que restaurantes com cozinha, pia, licença e ambiente fixo perdem para carrinhos improvisados? A resposta está em 4 vantagens sujas. Quase como códigos secretos de videogame. A primeira é a localização mutante. O ambulante observa onde tem movimento e migra. Se alguém está vendendo bem, logo aparece outro do lado. O restaurante, coitado, é como casa própria financiada. Não sai andando atrás do público. Se a rua perde fluxo, ele fica preso ao aluguel. A segunda é a tática de guerrilha. O vendedor se coloca na saída do metrô, na entrada do shopping, na esquina onde o cliente ainda está com fome e pressa. Quem aborda primeiro leva. Quando o consumidor chega ao restaurante bonito, já gastou no espetinho, no chá, no bolinho, no frango e só entra se ainda tiver estômago e carteira. A terceira é a narrativa da pena. Muitos vendedores sabem contar histórias de sofrimento com precisão cirúrgica. Não estou lucrando nada. É para pagar a aula do meu filho. Minha mãe está doente. Meu irmão precisa estudar. Tenho uma criança pequena em casa. Na internet, já fazem piada dizendo que todo ambulante tem o mesmo pacote dramático. Pai viciado em jogo, mãe doente, irmão na escola e filho de 2 anos para criar. É o melodrama como método de venda. A quarta é a economia da atenção. Hoje, aparecer vale quase tanto quanto vender. Uma moça bonita na barraca pode não estar ali pelo lucro da salsicha, mas pela live, pelo corte viral, pela audiência. Tem gente fantasiada de rei macaco, homens dançando mais que passista em pré-carnaval, carrinhos que parecem bloco de rua com fritura. Só que o iniciante logo descobre que esse mundo tem regra invisível. Mesmo em área livre, existe território, hierarquia e dono não declarado. Quem chega sem perguntar pode comprar briga. Novatos contam que precisam começar no fim da rua e só avançar quando alguém desiste. Alguns passam 3 dias sem vender nada e quase quebram emocionalmente. Outros dizem que queriam tentar, mas perderam a coragem depois de ouvir relatos de confusão e prejuízo. Ainda assim, há quem não tem opção. Uma mulher divorciada escreve que o salário não basta para criar o filho e ela não tem dinheiro para abrir loja. Vender na rua parece o único caminho. Por trás da maquiagem perfeita e do sorriso para a câmera pode haver uma família inteira dependendo daquela noite. E durante feriados longos surgiu outra moda, o ambulante viajante. Jovens vão a destinos turísticos, passeiam de dia e vendem à noite para pagar a viagem.
Usam pontuação de crédito em aplicativos como Alipay para alugar equipamento. Um estudante chegou a alugar uma espécie de exoesqueleto futurista só para assar salsichas, como se o Homem de Ferro tivesse sido rebaixado para churrasqueiro de emergência. Alguns chamam isso de novo empreendedorismo jovem. Outros veem uma prova de pobreza. O jovem precisa trabalhar até nas férias para conseguir viajar. No fim, aparece uma cena quase surreal. Um vendedor diz que tem de tudo. O cliente pergunta se tem determinado produto. Ele responde na hora: tem tudo. Se a polícia chega dizendo que barraca é proibida, ele rebate com malandragem: desculpa, achei que aqui não fosse área proibida de feira noturna. Em outro lugar, na escuridão, alguém com medo de lidar com pessoas vende vísceras de porco numa mata sem luz, sussurrando coração, fígado, rim, parecendo filme de terror de baixo orçamento, mas também tentando sobreviver. É nesse retrato estranho que a China de rua aparece. Vendedores, fiscais, moradores, restaurantes e jovens desempregados numa disputa sem fim. Uns enganam, outros são enganados, todos correm, todos reclamam, todos tentam arrancar algum dinheiro do caos. E talvez seja aí que esteja a imagem mais sincera. Por trás dos arranha-céus, dos discursos grandiosos e das estatísticas bem polidas, existe uma multidão empurrando carrinhos, fugindo da fiscalização, disputando calçada e transformando a sobrevivência em espetáculo. A grande potência também tem cheiro de óleo queimado. Som de live aberta e gente vendendo qualquer coisa, em qualquer canto. Porque quando a economia aperta, até a calçada vira campo de batalha.